Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imaculada, a mãezinha do céu, no coração de minha raiz, veio a minha mãe do meu Senhor. Imaculada, a mãezinha do céu, no coração de minha raiz, veio a minha mãe do meu Senhor. Ave cheia de graça, ave cheia de graça, Maria. Bem, tudo bem com você? Seja bem-vindo, para esta terceira aula, é a aula número 3, Aula número 3, e desde já quero mandar um abraço a todos que já estão seguindo nosso Instituto de Santa Teresinha, nosso instituto que a gente se reuniu para que possamos estudar, rezar, estudar e defender a fé. Então, o Instituto está aí para a gente poder ensinar a doutrina católica, Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande da gente aprender o catecismo, aprender a doutrina. Então a gente está com esse projeto, de propagar a doutrina católica, ensinar, esta catequese, que é muito importante, a gente precisa, porque hoje em dia o mundo está querendo engolir todo mundo, com mentiras, e o nosso trabalho será levar a verdade através da tradição, através da doutrina, através da fé, através do catecismo da Igreja Católica, da Bíblia, E eu convido você a fazer parte do nosso instituto, Nosso instituto está tendo aula presencial de 15 em 15 dias, Então você depois entra lá no nosso Facebook, eu estou postando no meu Facebook particular, estou postando no grupo de Santa Teresinha, que também temos, estou postando na página do Instituto, e lá a gente coloca que dia que é a aula, o horário, o local, tudinho, para a gente poder estar passando as aulas presenciais, Meu nome é Júnior Mota, eu sou músico católico, Sou pós-graduado em ensino religioso pela UCP de Petrópolis, e também temos nossos queridos amigos, que faz parte do Instituto, Leandro, professor Leandro Mota também, o Max, nosso querido Max Silva. Então, estamos com esse projeto aí, e eu te agradeço por você estar dando essa oportunidade de estar aprendendo também conosco, tá? Essa é a aula número 3, falando sobre Maria Santíssima. É um tema muito extenso, então eu estou fazendo, essa já é a terceira aula, eu acredito que a gente finaliza nessa aula, falando sobre a nossa mãezinha querida Maria Santíssima. Então, assim, o que eu peço para você? Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, assista primeiro a aula 1, depois a aula 2, para depois assistir essa aula que irei passar agora. Porque existe um cronograma, uma história, que vem falando gradativamente, porque senão você talvez não entenda, é como se estivesse atropelando. Então é bom você assistir a aula 1, depois a aula 2 e a aula 3. A aula 3 hoje, nós já estamos no terceiro dogma de Nossa Senhora, terceiro dogma que a Igreja instituiu, que fala que Maria foi concebida sem pecado algum, Então, o terceiro dogma que proclama ela Imaculada Conceição. É um dogma importantíssimo, maravilhoso, que dá esse título, essa honra
a nossa mãezinha querida. E como eu sempre falo, dê a mão, dê sua mão a Maria. Reze com ela, ore com ela, peça a ela. Maria Santíssima, ela vai levar você ao seu Filho Jesus. Maria Santíssima caminha com você a todo instante. É só falar com ela, é só pedir a ela a sua intercessão, é só amá-la. Nossa Senhora é maravilhosa, e sempre vai à frente pisando na cabeça da serpente. Né? Então vamos lá, vamos começar. Aí o que acontece? Eu sempre começo com uma pergunta, né? Sempre com as perguntas maliciosas, né? Que os ateus fazem, que os protestantes fazem, que as pessoas que não conhecem fazem, afirmam, e as pessoas que sabem da verdade, mas falam mentira, né? Quer viver só do Velho Testamento, quer viver pulando as partes que na Bíblia fala sobre Maria Santíssima. Então, quer desmerecer Nossa Senhora para atacar nós católicos, mas infelizmente eles acabam atacando o próprio Jesus Cristo. Olha que coisa chata. Então, nossa aula sempre é baseada, se você quer conhecer a doutrina católica, Catecismo da Igreja Católica, está tudo aqui. Você precisa ler, precisa estudá-lo. Então, nossa aula sobre Maria Santíssima é Catecismo na mão, Bíblia na mão e os livros que falam dos santos, né, sobre a história da igreja, sobre a tradição, sobre a doutrina. Então, no final da aula, eu vou colocar a bibliografia daquilo que a gente estudou, leu e tudo mais, tá bom? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, faço essa pergunta para você. Maria era uma pecadora? Não, porque muita gente fala bobagem, falando que Maria era pecadora. É uma heresia, né? Então, assim, eu te pergunto, Maria era pecadora? Vamos provar para você que não. Vamos estudar aqui, vamos passar e você vai conhecer a verdade que Maria não era pecadora. Vamos ler aqui Efésios. Deixa eu ver aqui. Efésios 1. Efésios 1. Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. O que diz? E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Né? Ele a escolheu nele. Né? Deus escolheu Maria. Ele escolheu nele. Desde antes da criação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença, no amor. Sabe, Deus escolheu Nossa Senhora. Deus escolheu Maria para ser santa. Né? As palavras de Deus foram transmitidas pelo anjo Gabriel. Quando o anjo Gabriel fala, né? Cheia de graça, em Lucas 1, 28, 29. O anjo Gabriel fala, amando de Deus, cheio de graça. Que significa plena de graça de Deus. Então, Nossa Senhora estava plena da graça de Deus. Toda pura, sem pecado, imaculada. Não tem como uma pessoa ser cheia de graça de Deus que não esteja pura, gente. Sem pecado. Deus que pôde conceder a Eva, veja bem, Deus que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? A virgem a quem Deus resolveu dar seu filho único tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens e fosse a maior imaginável abaixo de Deus.
e fosse assim a maior imaginável abaixo de Deus. Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja do século XII, que fala isso. Vamos ler aqui o Catecismo da Igreja Católica. Vai ter passagens que eu vou botar para você pesquisar, vou dizer para você pesquisar, e vai ter passagens que a gente vai estar dizendo aqui, falando, né? Então vamos ver aqui, Catecismo, vou pegar meu óculos, Catecismo da Igreja Católica 490. Vamos ver o que fala o 490? 490 a 493, né? Vou ler aqui para vocês. Ele fala da Imaculada Conceição. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, como larda de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. O que fala? A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Essa santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo, em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ele a escolheu nele, Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Efésios 1:4. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa, Pan-Agia, pronuncie Pan-Agia. Celebram-na como imune de toda mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura, pela graça de Deus. Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Vida. Para ser mãe do Filho de Deus, ela não podia ter o pecado original. Seria uma ofensa, né, gente? Uma ofensa, não tem lógica. Deus preservou Maria do pecado original, preservando-a do mal, do demônio. Por isso que o demônio teme a ela. Além de odiá-la, o demônio teme Nossa Senhora. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX, né, 1854, como eu disse, né? E como eu li ali, a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus, onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. A defesa da Imaculada, porque assim, nessa revelação, teve a defesa da Imaculada, né? Conceição. Foi realizada pelo beato João Duns Scotus, né? Teólogo, ele era teólogo, filósofo, um dos mais importantes da Idade Média, juntamente com Tomás Joachim. Lecionava na Universidade de Paris, sendo monge franciscano, né? Existe, gente, um filme maravilhoso, já postei isso no meu Facebook, já postei isso no grupo Santa Terezinha. Existe um filme muito bom de ver sobre Dom Scotus. E ali mostra essa disputa, essa revelação, onde foi constituída essa questão, né, desse dogma da Imaculada Conceição. É maravilhoso esse filme, é bom você assistir, que às vezes
o filme você consegue, né, absorver mais informações, mais o amor, mais o sentimento daquele momento. Então, Scotus deu uma explicação teológica à luz do Espírito Santo, chamada de redenção preventiva. Resumindo, a graça de Cristo atuou de forma preventiva em Maria, ou seja, o privilégio a ela de ser concebida sem pecado algum. Tá? O argumento inconteste usado por Dom Scotus foi o que ele chamou de redenção preventiva, ou seja, pré-redimida. Portanto, a graça de Cristo atuou de forma preventiva em Maria. O que seria isso? Deus, em sua infinita bondade, concede à sua mãe o benefício, o privilégio de ser concebida sem pecado. E isso não afetaria em absoluto a redenção operada por Jesus, não como exceção, embora seja o único caso, mas sim como privilégio pelo fato de que no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus. Então, pode-se pensar que essa mesma redenção trazida por Jesus para toda a humanidade alcança Maria, sua mãe, mas de forma preventiva, ou seja, Maria é totalmente remida por Cristo desde sua concepção. Dom Scotus chega a afirmar que a obra-prima de toda a redenção em Jesus Cristo é a Virgem Maria. Ele identifica Nossa Senhora concebida sem pecado como a mais alta e mais nobre expressão do pensamento de Deus, que é um pensamento de amor. Ele afirma em sua tese que o amor supera o conhecimento e é capaz de perceber cada vez mais o mesmo pensamento. Mas é sempre o amor de Deus que pode fazer isso. Portanto, ele categoricamente afirma ainda, em sua tese final, que Deus fez isso por meio de um amor total. Deu uma grande inteligência divina que supera todas as misérias e possibilidades humanas. Pensemos desta forma. Como poderia, a partir da argumentação de redenção preventiva, Maria, que ia conceber o Filho de Deus, em algum momento estar associada à ação do demônio por meio do pecado? Não há lógica nisso. Não se fundamenta essa ideia. Como Deus permitiria que seu Filho, o perfeito, a maior perfeição encarnada no seio de uma virgem, ter ele alguma imperfeição relacionada a este pecado? Maria está tão profundamente unida a seu Filho Jesus que não podemos sequer imaginar percebê-la diferente da sua dignidade espiritual. Por isso a santidade total de Nossa Senhora. A santidade singular por sua maternidade singular. No ano de 1476, portanto, quase 4 séculos antes da proclamação do dogma, a festa da Imaculada foi concluída no calendário romano. Em 1570, o Papa Pio V publicou um novo ofício confirmando essa celebração e em 1708 o Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a cristandade, tornando-a obrigatória. Veja que a igreja realmente é guiada pelo Espírito Santo e os eventos ao longo de sua história vão significando, dando entendimento ao que de fato já está no coração de Deus. Um evento maravilhoso acontece 27 de novembro de 1830. A Virgem das Graças aparece para Santa Catarina Labouré, na capela do convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris. O que Maria, nessa aparição, pedirá àquela jovem? Para que divulgue e propague a devoção à medalha milagrosa. Então pede a ela que cunhe uma pequena medalhinha com os seguintes dizeres: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A Virgem Maria não só confirma a sua Imaculada Conceição, como pede para que nos lembremos disso, para que tenhamos um coração puro onde todas as graças de seu Filho seriam derramadas.
Essa aparição acontece 24 anos antes da proclamação do dogma. A Virgem Maria, alguns anos depois, em 1858, mais precisamente 11 de fevereiro, aparece em uma camponesa chamada Bernadette. Em Lourdes, na França. Portanto, 4 anos após a proclamação do dogma, o que acontece? Maria vem à Terra para confirmar a verdade e infalibilidade do Papa. É o que ficou claro a partir deste evento, quando o vigário de Lourdes, pondo em dúvida as visões de Bernadette, pede que perguntasse. Acontece. Também existe um filme, também maravilhoso para você ver, até indico, sobre Bernadette, a aparição de Nossa Senhora, né? 4 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada. Né? Um filme maravilhoso, né? E Bernadette era uma simples camponesa, pobrezinha, quase analfabeta, não tinha ainda concluído sua primeira comunhão. Teve aparição lá na gruta de Nossa Senhora para ela, mas ela, em hipótese alguma, ela nunca disse que era Nossa Senhora. Né? Muitas pessoas começaram a perseguir ela, implicar com ela, mas ela nunca disse. Ela sempre falou: não, eu estou vendo uma mulher linda, uma senhora maravilhosa, linda, eu rezo com ela, etc e tal. Mas ela nunca afirma que é Nossa Senhora. E as pessoas acusando: você está mentindo, você está falando que está vendo Nossa Senhora. Ela falava: não, eu não afirmei que eu estava vendo Nossa Senhora. E até o próprio padre do local não acreditou, né? E aí o padre pede ela para perguntar quem é ela, né? E a Bernadette, em uma dessas aparições, Bernadette pergunta a Nossa Senhora: quem é a senhora? Quem é a senhora? E ela responde na língua, né, da França: eu sou a Imaculada Conceição. E aí Bernadette não sabia nem o que significava. Era a primeira vez que ela escutava aquilo. E ela não sabia que há 4 anos atrás tinha sido proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Bernadette sai correndo, memorizando o que a Nossa Senhora respondeu: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição, correndo até chegar lá na cidade, na capela, na igreja. E entrou na igreja correndo, falando: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. E o padre: o quê? Eu sou a Imaculada Conceição. A mulher respondeu que o senhor mandou perguntar. Ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Aí o padre passa a acreditar, né? Nossa Senhora confirma esse dogma a Santa Bernadette. Filme maravilhoso, maravilhoso. Né? E aí acontece várias curas, vários milagres. Né? É muito, muito, muito bom ver esse filme. Vamos lá, o que diz aqui no Lucas 1, de Lucas 1, 46 a 55? Cântico de Maria. O que acontece? Gente, é as próprias palavras de Maria. Veja bem quão maravilhoso o que diz Nossa Senhora na Bíblia. Né? Na Bíblia. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade,
para sempre. Maravilha. Agora, meus queridos irmãos, vamos entrar no dogma da Assunção, né? Elevado ao céu de corpo e alma, né? Aí aquela pergunta, né? Maria ressuscitou? Vamos ver. Vamos ver se realmente Maria foi assunta ao céu. Vamos lá. Maria não teve o pecado original e nem pecados pessoais. Após sua morte, sem acontecer decomposição, Deus a ressuscitou e a levou para o céu de corpo e alma, assunta ao céu. A Virgem Maria entregou sua vida a Deus de um modo grandiosamente sublime e feliz, tanto que a tradição da Igreja chama essa morte de dormição. Ao final de sua terrena, Jesus a leva consigo à glória celeste, onde reina viva e gloriosa. Esta é a verdade plena dada pelo Espírito Santo que guia a sua Igreja. O triunfo da mãe que teve a alma transpassada pela espada. O triunfo da primeira e maior discípula, que em todos os momentos esteve com seu filho Jesus. Lucas 2,35. Vamos ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 966, 966. O que diz? Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha de culpa original, terminado o curso de vida terrestre, como já tinha dito, né? A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho. Em vosso parto, guardastes a virgindade. Em vossa dormição, não deixastes o mundo. Ó Mãe de Deus, fostes juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e, por vossas orações, livrareis nossas almas da morte. Vou citar aqui o São João Damasceno. São João Damasceno fala o seguinte: convinha que aquela que no parto manteve ilibida virgindade conservasse o corpo incorrupto mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o eterno Pai desposava. Convinha que aquela que viu o seu filho na cruz, com o coração transpassado por uma espada de dor, de que tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. Cara, isso é lindo. Falou tudo. Falou tudo. O dogma da Assunção foi pelo Papa Pio XII, 1950. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha do pecado original, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Rainha do Universo. Vou ver aqui. Cristo, com sua morte, venceu o pecado e a morte, e sobre esta e sobre aquela alcançará também vitória pelos merecimentos de Cristo quem for regenerado sobrenaturalmente pelo batismo. Mas, por lei natural, Deus não quer conceder aos justos o completo efeito dessa vitória sobre a morte,
senão quando chegar o fim dos tempos. Por isso, os corpos dos justos se dissolvem depois da morte, e somente no último dia tornarão a unir-se, cada um com sua própria alma gloriosa. Mas desta lei geral, Deus quis excetuar a bem-aventurada Virgem Maria. Ela, por um privilégio todo singular, venceu o pecado por sua imaculada conceição, não estando por isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do sepulcro. Não foi preciso que esperasse até ao fim do mundo para obter a ressurreição do corpo. Pelo que, depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria concedeu sua especial benevolência para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos, e triunfar do pecado e da morte, para aumento da glória de sua augusta Mãe, e para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com nossa pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Eu, Pio, bispo da Igreja Católica, assim definindo, subscrevi. Chegando já no final desta aula, a gente não poderia deixar de falar sobre Nossa Senhora como mãe da Igreja, né? Nossa Senhora, nossa mãe, mãe da Igreja. Então, eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, Maria é sua mãe? Maria é nossa mãe? Maria é mãe da Igreja? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Mãe da Igreja por ser mãe de Cristo, já que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Vamos ver aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, em parágrafo 963. Parágrafo 963. Depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, convém agora considerar o lugar dela no mistério da Igreja. Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis que são os membros desta cabeça. Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Que maravilha! Obrigado, Senhor. A título da honra, a título da glória, a título do louvor, todo o poder. O Papa São Paulo VI a proclamou Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja. Ela gerou Jesus, a cabeça da Igreja. Então, gera também seus filhos, nós. Maria compôs, né, como já tinha lido anteriormente, o Magnificat, Lucas 1, 46, 49, né? Que tem principalmente aquela parte, né, em Lucas 1, 48, né? Pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né? Disse Maria, né? Deus instituiu Maria como mãe de toda a humanidade. Lembremos-nos na passagem de João 19, que São João representou todos nós, né, aos pés da cruz, né? Então Deus institui Maria como nossa mãe. Quando conversamos com ela, a invocamos e oramos com ela, nossa mãe, a Imaculada Conceição, ora ao seu Filho conosco. Pode ter certeza. E quando Maria vem em nosso auxílio, vem também o Espírito Santo, o Paráclito. Esta é a nossa fé perante nossa advogada. Quer uma prova de que o Espírito Santo vem junto com Maria?
em nosso auxílio quando rezamos? Lucas 1,41. O que diz? Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, gente, quando a gente ora a Nossa Senhora, quando a gente suplica a Mãe Suplicante, quando a gente pedimos a intercessão, a ajuda, vem Nossa Senhora em nosso auxílio, sim. E com ela vem o Espírito Santo. Com ela vem o nosso Deus em nosso auxílio. Separar Jesus daquela que permanece sua mãe e sua associada é destruir a ordem estabelecida pelo próprio Deus. É apresentar aos homens uma religião que não traz o seu selo, diz São Luís Maria. Olha o que diz nossa querida Santa Teresinha. Não me dirigi diretamente a Deus, porque quero deixá-lo agir com toda a liberdade. Pedi essa graça à Santíssima Virgem, porque está longe de ser a mesma coisa. Ela cuida dos meus pequeninos desejos, apresenta-os ou não a Deus. A ela cabe pensar como há de fazer para não forçá-lo a me ouvir. Santa Teresinha, rogai por nós. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Então, Nossa Senhora, nossa mãe, sempre mãe, está sempre a nos ajudar, está nos ensinando aqui agora a aprendermos mais, a buscarmos mais, a conhecer a verdade, conhecer a doutrina. Essa serva do Senhor que está sempre nos ensinando. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vinde sempre nosso auxílio. Assim, meus irmãos, a gente termina essa aula número 3 sobre Maria Santíssima, falando sobre ela. Então, é uma honra para mim, para todos nós estudarmos sobre Nossa Senhora, sobre Maria. E Maria Santíssima possa estar sempre te cobrindo com o teu manto sagrado, nos cobrindo com o seu manto sagrado e sempre nos levando ao seu Filho Jesus. Amém? Eu quero deixar mais uma vez, a gente sempre com o catecismo na Igreja Católica, importantíssimo a gente estudar, em conjunto com a Sagrada Escritura, Sagrada Bíblia, tá? Também deixo como para você que quer comprar um livro falando sobre Maria, para você ler com calma, um livro maravilhoso. Temos aqui sobre São Luís Maria Montfort, Esse é o cara. Para melhor amar a Nossa Senhora. Esse livro aqui, você está dando para ver. Esse livro aqui é show de bola, maravilhoso, maravilhoso. Também temos outro livro bom para você comprar e estudar, sobre os dogmas marianos, tá? De Ademir Martins. Ademir Martins, tá aqui. Não sei se a luz está pegando. Ok? E também tem um do Felipe Aquino. Ai, meu Deus, esqueci o livro, porque eu emprestei o livro, Porque a gente vai emprestando para os amigos, Esse livro aqui é maravilhoso, a gente empresta também. Então tirei muita coisa também do nosso querido amado professor Felipe Aquino, fera, monstro, de conhecimento, graças a Deus. E é isso. Então, meus amigos, convido você, participe do Instituto Santa Teresinha, E conforme a gente vai gravando as aulas, porque na verdade essa aula eu estou regravando, as aulas são gravadas presencialmente na sala de aula, Mas como a gente acabou perdendo o vídeo, então estou gravando essa aula aqui
individual, sem a presença dos alunos, mas estamos firmes e fortes, tá? Santa Teresinha, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tchau! Do Pai, Filho e do Espírito Santo.